Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando a semana, né, segunda-feira, com um papo muito interessante, com um projeto muito bacana. Eu as convidei para vir aqui falar com a gente, para conversar com a gente. Quero apresentar para vocês aqui, vou começar pela doutora Thaís Torres Graziani, advogada, a Isadora Friso, né, agora passei de lá, corri para cá, nutricionista, a Vanessa Bergamin, que é Lash Designer, falei certo? Nossa, parabéns para mim. E a Andressa Teodoro, que é psicóloga. Meninas, sejam muito bem-vindas aí, obrigada por vocês aceitarem o nosso convite. Imagina, a gente que agradece. Olha, o assunto hoje é meio delicado, porém, com essas profissionais que aqui estão, eu tenho certeza que vai ser mais leve, vai ser mais gostoso. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem estar entrando em contato com a gente, tá? Vai estar aí os comentários. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Depois, essa entrevista vai ser colocada no YouTube à noite, tá bom? Nós vamos perguntar aí para a doutora, para Lash Designer, né, para Vanessa. Vanessa, como é que nasceu o Removendo Rótulos? O Removendo Rótulos nasceu de uma campanha do Instagram mesmo, era uma troca ali para levar informações, para a gente conseguir trazer um momento de alegria ali, alguns presentes para os participantes. Mas tomou uma proporção muito bacana, que acabou abrangendo mais pessoas que queriam trabalhar de alguma forma, não com brindes, não com, né, material, enfim, mas com mão de obra. Com a parte profissional. A parte profissional, bacana. A parte de mão de obra mesmo, assim, Sim. de talvez um projeto social. Então nós acabamos juntando essas pessoas no mesmo objetivo e acabou saindo. A princípio ia ser só um cafezinho da tarde ali, né, junto com as meninas, os parceiros, mais alguns convidados oncológicos, mas tomou uma proporção muito grande e aí veio outros parceiros maravilhosos e se tornou um evento lindo, graças a Deus. O assunto, ele chama, né, profissionais para junto da gente para poder estar discutindo a situação, né? E graças a Deus, porque a intenção do nosso projeto em si é remover rótulos mesmo, o próprio nome diz, que é para tirar aquela taxação que a gente tem do diagnóstico do câncer, é uma condenação de morte, uma pena de morte, e não é. Né? Hoje em dia o Brasil ele tem mais de 50% de cura. Então se a gente vai avaliar isso dentro de um contexto, né, da própria disposição física da pessoa, é muito bom. Ou seja, você tem muito mais da metade, né, de chance, isso generalizando, né, que vem aí conscientização, de prevenção, que acaba aumentando ainda mais essas possibilidades. Com certeza. Então, a gente quer tirar esse rótulo mesmo de morte, de condenação, de que vai ter um fim trágico e trazer essa esperança, esse contexto que as pessoas venceram para junto de pessoas que estão em tratamento, que se agarrem nessa notícia boa. Com certeza. Além das profissionais que aqui estão, a doutora Thaís, advogada, a Isadora Friso, que é nutricionista, a Andressa Teodoro, que é psicóloga, você... Tem mais profissionais envolvidos que vão estar no dia do evento ali? Sim, temos algumas médicas. Vamos falar em né? nome Claro, elas não tiveram a possibilidade de estar aqui hoje. Mas o espaço está aberto, se quiserem voltar depois aí com você. Sim, mas elas vão estar presentes no dia do evento, fazendo palestra, levando informações, né, imagens ali para contextualizar tudo isso. Que é a doutora Marcela Monteiro, que vai estar com a gente dia 29, e a doutora Júlia Azevedo, de Pouso Alegre, de Pouso Alegre. Nós vamos ter muita coisa lá nesse dia, né? Eu queria... Nossa, a gente vai discutir aqui mais um pouquinho, mas vai ser um dia de extrema leveza para o pessoal, para a gente tirar mesmo aquele peso do diagnóstico, né? Elas vão trazer informações de prevenção, orientação, mas a gente vai ter um contexto um pouquinho diferente. Eu estou vendo aqui que o público-alvo de vocês são mulheres que venceram a batalha contra o câncer, não especificamente de mama, somente esse mês está dedicado ao câncer de mama, mas não é só específico, né? E mulheres em tratamento e as famílias que vivem essa realidade. Por isso entrou advogada, psicóloga. Vamos falar um pouquinho de cada área em cima desse texto? Exatamente. A gente também não tirou a parte dos homens desse contexto, né? Porque o câncer está aí em todo mundo. Não escolhe sexo? Não, nem idade, né? Sim. Então, nós usamos a conscientização do Outubro Rosa por ser um projeto muito abrangente nacionalmente, né? Ele tem, sim, uma fixação, ele tem ali já um contexto já gradativo, todos os anos acontece. Então, a gente usou isso para trazer essas informações e por que o contexto dessas profissionais. A gente vive o momento do câncer e acaba tendo só quem vive essas questões jurídicas, as questões nutricionais e as questões psicológicas. Que é uma coisa que a conscientização
promove, sim, mas ela enfatiza mais a parte orgânica, né? A parte do tratamento em si. Mas essas profissionais vão mostrar a importância de quanto que fazem presente no tratamento e que precisam, né, estar presente no tratamento, que vai facilitar muito mais a vida de quem está vivendo isso. Com certeza. Vocês estão programando aí o evento para dia 29/10, domingo próximo, né? Domingo próximo. Das 13 às 18 no Salão de Festa ali do Lar da Criança. Do Lar da Criança, isso. Ali vocês vão mostrar com histórias reais, de mulheres reais que venceram, palestras com as médicas, psicóloga, entrevista com nutricionista. Bom, a gente vai agora pegar um apanhadinho de tudo que vai acontecer lá. E a gente vai aí, quer começar com quem? Vamos começar com a doutora Thaís. Doutora Thaís? Doutora Thaís, que é a psicóloga. E aonde entra a doutora Thaís? Como diz meu pai, ela é advogada. Thaís, fala pra gente um pouquinho aí, aonde entra, né, a sua parte como advogada nesse... Na verdade, Rosângela, é o seguinte, tem toda essa questão que a Vanessa nos trouxe, né, desse susto, desse diagnóstico de câncer, principalmente da família. A gente às vezes vê que mobiliza toda uma casa, todo mundo fica abalado, problema, né? Abalado. Vem essa questão primeiro esse susto, dessa sentença de morte, entre aspas, porque não é. Não, mudou muito, né? O susto não tem como, eu acho, que passar pelo câncer sem o susto, o diagnóstico. E essa questão jurídica, ela vem em que sentido? A partir do momento que a pessoa, ela se submete a um tratamento, na grande maioria das vezes ela fica incapacitada. Né? Porque é um tratamento difícil, não deixa de ser, seja psicologicamente falando, ou seja talvez fisicamente também. Eu não tenho experiência, nunca tive experiência de um diagnóstico, mas assim, a gente trabalha com pessoas que têm e realmente vê que essa incapacidade ela vem. E essa incapacidade acaba envolvendo toda a família, né? Muitas vezes a pessoa é arrimo de família, não é? Muitas vezes a pessoa, ela que é o sustento ali, e para tudo praticamente. Então, assim, olha, com essa incapacidade, a lei, ela veio resguardar todo esse tratamento. Então, assim, olha, existe uma lei específica que se chama o Estatuto da Pessoa com Câncer. Agora tem essa lei? Existe. Essa lei, na verdade, ela é de 2021. É recente, né? Porque nós estamos em 2023, a gente vai divulgar, né? Então, olha, para quem quiser ver o número da lei, é a Lei 14.238, de novembro de 2021. Então, nessa lei, muita coisa, muitos direitos, eles já estão garantidos. Então, direitos como prioridade no tratamento, prioridade na justiça, o direito das pessoas com câncer, o direito, por exemplo, de ter o diagnóstico precoce, de ter amplo acesso, amplo tratamento. Muita gente tem e não sabe, né? Muita gente tem e não sabe. Então, assim, olha, essa lei... Ela tem e não sabe os seus direitos, né? Sim, não sabe os direitos, é o que a gente está tratando. Então, assim, olha, é claro que cada caso é um caso. Então, pessoas que têm carteira assinada, elas vão ter alguns direitos. Pessoas que não têm carteira assinada, que são, por exemplo, funcionários públicos, eles têm outros direitos. Então, a gente sempre diz que no direito tudo depende. Tudo depende porque não dá pra gente colocar uma regra para todo mundo. Por isso que é importante consultar o seu advogado de confiança ou procurar pela OAB também, que tem serviço de orientação jurídica gratuita. Você já esteve numa entrevista recente com a gente aqui e falou naquele outro entrevista que estava delegada. Isso. Foi muito bacana também. A respeito desse serviço da OAB. Mas, assim, olha, o ideal é que cada caso se procure um advogado para ver o que a lei se encaixa no seu tratamento específico. Mas que a incapacidade vem, não tem jeito. Principalmente, doutora, depois que a pessoa começa a fazer quimioterapia também, ela não é fica isso? Debilitada. A pessoa fica debilitada, a autoestima baixa, não é mesmo? Que eu acho que não deve ser fácil mesmo, né? Então, assim, olha, eu acho que o mais... A porta de entrada para esse tratamento seria o afastamento do trabalho. Não tem como. A gente percebe que, com o diagnóstico, a gente estava conversando até na outra entrevista, o primeiro documento mais importante da pessoa que é diagnosticada com câncer vai ser o laudo médico. Porque com esse laudo médico, ela consegue dar entrada em benefício previdenciário no INSS. Ela vai pedir o afastamento do trabalho, seja servidora pública ou seja um empregador particular. Com esse documento, ela consegue o afastamento do trabalho enquanto perdurar o tratamento dela. Ou no INSS. Eu acho que cabe a gente falar um pouquinho do INSS aqui, Pode, que é o tranquilo. mais popular, né? Que é o que mais chega. Que a população mais dá. Então, assim, olha,
nessa questão do INSS, a gente divide no seguinte sentido. Pode até virar ali para o Venelim e falar direto com quem está nos assistindo e que tem alguém com câncer em casa. Muito importante que vocês prestem atenção agora no que a doutora Thaís vai falar. Então, assim, olha, pessoal, nessa questão do INSS, a gente pega as pessoas que trabalham de carteira assinada. Essas pessoas que trabalham de carteira assinada, ela tem algum benefício, um benefício diferente das pessoas que nunca contribuíram. Quando a gente fala nunca contribuiu, é que nunca trabalhou de carteira assinada, nunca pagou o carnezinho, aquele carnezinho. É o carnê, né? O famoso carnê. Então, assim, quem não paga o carnê e quem não tem carteira assinada, existe um benefício próprio e para os demais existem outros benefícios. Sim. Então, assim, olha, o auxílio-doença é o mais comum que todo mundo conhece. Seja por câncer ou por qualquer outra enfermidade, mas normalmente é o auxílio-doença. Doutora, não tem aquele lance, a pessoa fala, mas é bom que a pessoa vá trabalhar, porque aí ela vai sair um pouquinho do foco. Não, ela tem que se tratar, né? Ela tem que se tratar. O foco literalmente é ela, né? O foco da parte psicológica entra numa outra questão, Sim. né? Mais Ela- específica. Além Mas dela ela não... tem. A gente vai falar até sobre isso, é muito interessante É. dividir. É exatamente por isso, a gente divide essas funções, porque a pessoa acha, eu vou no médico, vou fazer o tratamento orgânico, e Sim. é só isso. E não, E não é né? muito importante direcionar a pessoa para todos os profissionais da área, que é o que a gente está querendo mostrar aqui, para poder ela entender que cada função ela tem a sua especificidade. Por exemplo, a jurídica para o caso, a psicológica para o caso, a nutrição para o caso específico da Porque pessoa. a pessoa precisa literalmente de todos esses De profissionais. todas as pessoas. Ainda Mas faltou a é- médica aqui na... A médica faltou, mas ela vai estar presente com a gente. Também a que vai dar palestra lá, né? Ela vai dar. Mas essa situação, Rosângela, às vezes a pessoa não tem capacidade física, mas ela se força ou pelo medo de ser mandada embora, porque existe esse receio. Mas se eu apresentar um laudo médico e pedir o afastamento, o patrão pode me mandar embora. E não pode. Não pode. Não pode. Então, assim, olha, não é que não pode, é o que a gente É diz, lei. cada caso é um caso. É. Mas quando existe essa dispensa sem justa causa, que ela é motivada pela doença, pelo tratamento da doença, ela pode ser considerada uma dispensa discriminatória. Então, não pode mandar embora porque está doente. Então, assim, ele pode? O patrão pode mandar embora? Ele até pode, mas ingressando com uma ação judicial, A pessoa isso ganha é com certeza. revertido. Sim, com certeza. Então, assim, olha, esse auxílio-doença seria o mais comum. Só que algumas pessoas não têm os requisitos necessários, que seria estar contribuindo para o INSS. Então, assim, olha, existe um benefício que se chama BPC. BPC, é o tal do BPC Loas? O benefício de prestação continuada. Esse benefício não precisa ter contribuído para a Previdência, não precisa ser segurado da Previdência. E nesse caso entra para a pessoa esse BPC Loas. Isso, é um salário mínimo mensal. E as pessoas... Desculpa. Tem problema, aqui ao vivo tudo acontece. Caiu só a caixinha de som. Caiu a caixinha de som. O som está saindo direitinho, Rodrigo? Beleza. As pessoas que fazem tratamento há mais de 2 anos, elas têm o direito de receber o BPC Loas, que elas não estão empregadas, né? Então são para pessoas que realmente não trabalham de carteira assinada, para ficar mais fácil do pessoal Com certeza, entender. E para aquelas pessoas que a questão do auxílio-doença é o seguinte, é quando a enfermidade, a incapacidade é temporária. Então, temporariamente, Ela não vai estou receber aquilo? podendo trabalhar. Agora, em alguns casos, seja o tratamento ou a sequela, elas são permanentes. Então, às vezes, a pessoa ficou com uma deformidade permanente, ela ficou com uma limitação permanente que impossibilita que ela volte ao mercado de trabalho. Aí ela vai receber Nesses aquele ali? casos, ela vai requerer junto do INSS a aposentadoria por invalidez. E muda, é diferente do Loas? Isso. A questão do auxílio-doença é o seguinte, ela vai fazendo perícias médicas, Uhum. ela vai ter que passar com um médico perito do INSS para ele atestar. Então, por exemplo, olha, o indivíduo X está incapacitado por 90 dias de retornar ao trabalho. Dali 90 dias ele faz uma nova perícia. Ele retorna. Se ele tiver capacidade, ele retorna para o trabalho, o benefício é cessado. Sim. Nesses casos que essa incapacidade ela é permanente, a pessoa ficou com uma sequela muito grande, porque assim, a gente fala do câncer, as chances de cura são altas. Sim. Mas as sequelas às vezes não. Pode acontecer A de pessoa ficou curada, mas enfim, ficou com Tem uma que sequela. ela Ela tem ficou com um alguma- problema. Então, às vezes ela ficou sem um membro, com a fala prejudicado, com a visão prejudicada. Então, assim, são vários Sim. efeitos colaterais, né? E compromete desse tratamento. literalmente a vida profissional, Então, né? quando essa incapacidade ela é permanente, a pessoa pode requerer
o benefício da aposentadoria por invalidez. Mas assim, eu acho que vale a pena o pessoal, claro, primeiramente, conversar com um advogado de confiança para que consiga identificar o seu caso, os direitos. Mas assim, olha, se jogar no Google, por exemplo, direitos da pessoa com câncer, existem leis específicas para isso. Então, existe lei que garante que em no máximo 30 dias a pessoa ela tem o direito de fazer os exames. Existe lei que garante que da confirmação do diagnóstico, em no máximo 60 dias, ela tem que começar a ser tratada. Então, assim, olha... E isso tudo, Thaís, depois dessa lei de 2021, ela já vinha antes? Olha, as leis... Ou essa aí acabou ajudando? O início do tratamento é de 2012, a outra é de 2019, o estatuto é de 2021. Mas se a gente for pensar, é atual. É atual, né? Ainda que seja 2012, são 10 anos. Sim. 11 anos, mas é muito pouco. Porque antigamente, falar em câncer, a pessoa nem falava o nome, né? Não falava. Antigamente, olha, fulana, não, descobriu aquela doença. Sempre era assim, né? Era novo, né? E a pessoa tinha medo de falar e parece que era sentença de morte mesmo. E hoje tem uma coisa muito legal que eu até gostaria de ter falado em outras oportunidades, mas tem uma cartilha, né, Thaís, dentro do GOV, do site do governo federal. Uma cartilha toda ilustrada, toda explicadinha, né? Dentro desse estatuto do câncer, é muito bacana. legal. A gente pode até estar divulgando no jornal. Uma coisa importante também, Rosângela, é o seguinte: com a pessoa com o diagnóstico, a pessoa ela tem o direito de sacar FGTS, PIS, PASEP, tanto a pessoa que está fazendo o tratamento quanto os familiares, os dependentes dessa pessoa. Ah, é? Porque, levando em consideração todo esse contexto, o abalo emocional familiar, a pessoa às vezes perde um pouco da renda, se for autônomo não consegue trabalhar direito, até dar certo no INSS, até passar pela perícia. Então existe essa previsão de que ela pode sacar o FGTS, ela pode sacar PIS, PASEP, e pode sacar o valor total depositado nessas contas. Porque isso é um incentivo, é um apoio nesse tratamento. Com certeza. Para isso, a pessoa tem que ter o laudo médico já. Tem que ter o laudo médico. Porque, na verdade, o laudo médico vai ser a comprovação da doença. Sim, o laudo médico comprova a doença. E o laudo costuma demorar, Nutana? Não costuma. Não. Os médicos, fazendo os exames, na própria consulta, os médicos, eles não se negam. Na verdade, eles sempre de prontidão concedem esse laudo. E, assim, claro que vale a pena também a gente registrar o seguinte, que em muitos casos, as coisas, elas não são tão fáceis quanto a gente fala. Porque por mais que exista o direito, existe a prioridade, seja no tratamento, seja direito de acompanhamento médico, acompanhamento de uma pessoa junto da consulta, acompanhamento num hospital, por exemplo. Existem inúmeros direitos, só que a gente sabe que as mazelas do dia a dia. Demora. Então, às vezes, passa pela perícia e não dá certo, às vezes está demorando. O SUS, a gente sabe que é um ótimo sistema, mas tem as questões, às vezes faltou verba, às vezes não consegue. E tem questões burocráticas também que emperram e é difícil, né? Mas existe para isso, existe a saída judicial, existe a via judicial. Então, por exemplo, fiz a perícia, o médico falou que eu tenho condições de trabalhar, mas eu não tenho condições de trabalhar. Procure um advogado, junte laudo médico, exames, pegue toda a documentação que o advogado vai orientar. Existe a possibilidade de se rever na justiça. Gente, é uma situação, é por isso, né, que elas criaram aí o Removendo Rótulos, que é para facilitar, né, para quem tem uma família, uma pessoa doente na família, né? Hoje quase que todo mundo tem alguém com câncer, né, que hoje já não é mais tabu falar. Acho que a gente tem que falar mesmo para ajudar quem precisa, né? Acho que antigamente o pessoal tinha vergonha, né? Vergonha e era uma coisa assim que... eu sou mais velha que vocês, tudo, então o que a gente escutava muito, a fulana tá com aquela doença. Então, tipo assim, era quase que uma sentença de morte mesmo. Né? Parece que é pegar se falasse. Exato, era uma coisa muito louca mesmo. Pessoal, vocês que entraram aí agora no Andradas Podcast, nós estamos conversando aqui com a doutora Thaís Torres Graziani, ela é advogada, a psicóloga a doutora Andressa Teodoro, que vai falar com a gente daqui a pouco, a Isadora Friso, que é nutricionista, e a Vanessa Bergamin, que é Last Designer. Esse nome para mim é novo, eu aprendi a falar, gostei. Ótimo. Parabéns pela iniciativa de vocês aí, muito bacana. A doutora entrou errado aqui no meu jornal a semana passada. Eu vim para uma entrevista, eu falei, nossa senhora, a Isadora não me avisou, eu vou entrevistar. Errei, daqui de cima eu gritei para ela, mas vem me dar entrevista que o assunto é interessante. Sim. Aí, a gente está aqui falando com elas aqui agora. Esse é o objetivo do Andradas Podcast.
trazer esses profissionais mais perto de você, né? E trazer essas informações, que eu acho que o importante é a informação. Né? A gente levar a informação para quem precisa e está passando por algum problema nesse sentido, né? A gente vai voltar a você de novo. Quem que a gente fala agora? Vamos abordar um pouquinho da psicologia, que eu acho que é uma área muito peso, né, dentro do tratamento e que tem muita resistência, às vezes, principalmente da parte de pessoas mais velhas, né, que acaba tendo aquela dificuldade de aceitação. Eu preciso trabalhar o meu emocional, minha parte, né, mental, e a doutora traz no tratamento dela um tratamento de leveza, uma coisa mais tranquila, para poder contar pra gente como que é possível trabalhar isso de maneira mais leve, né? Sim, já vem do impacto, né? A gente estava conversando, né, na conversa da Thaís, que antes falava-se aquela doença, né? Aí isso foi evoluindo, as pessoas foram conhecendo, teve nome, né? Virou o câncer. E aí quando fala do câncer, nossa, o câncer, nossa, aquela pessoa tá com câncer. E traz o peso, né? Que nem a Vanessa falou, uma maldição, parece, essa sentença de morte. E não é uma sentença de morte. Não, até hoje, porque hoje a cura é tão grande, né? Tão evidente, né? Os tratamentos evoluíram tanto que antigamente eles iam fazer a radioterapia, eles queimavam a pele com aquele laser, era muito doído. Hoje em dia as pessoas nem sentem, né? Tanto que evolui, graças a Deus. Com certeza. Sim. E aí traz esse impacto para a vida da pessoa, né? Traz esse impacto na vida pessoal, na vida social, atinge o trabalho. Então, as pessoas, elas acabam, quando recebem esse diagnóstico, recebem esse impacto, elas acabam sofrendo, né? Sofrendo por estar com a doença, sofrendo, às vezes, por ter que falar sobre a doença no contato social, e às vezes elas não estão preparadas para isso. Então, assim, traz muitos impactos, de certa forma, negativo para elas. E elas precisam ter contato com esse tipo de informação para que elas encontrem saídas, né? A terapia, ela pode ajudar mudando o olhar dessa pessoa, mostrando para ela que a vida não é só assim, né? Quando a gente recebe esse impacto aí, quando a gente recebe esse diagnóstico, que tem outras saídas, que tem outros caminhos, que é importante fortalecer o vínculo dela com a família dela, né? É importante contar com aquela rede de apoio, né? É importante levar essa rede também para ter mais conhecimentos, essa rede também buscar talvez uma terapia para saber lidar com a situação, né? Porque impactou ela, a pessoa. E a família também, né? Sim, é um peso muito grande para todo mundo. E aí, às vezes, desculpa interrompendo, só complementando a informação do doutor, porque é muito forte. Às vezes, a própria pessoa que está com uma comorbidade, ela está assim, ok, com a saúde mental, com uma aceitação bacana, e a própria família está pior, às vezes, mentalmente do que ele. Que isso, em vez de ajudar, acaba fechando ele num cubículo de sensações ruins ali, né? Quer colocar dentro de um potinho de vidro, não comentar com ninguém, a família não pode saber, né? Os parentes não podem saber, né? Por mais que a gente consiga garantir os direitos, não deixa de ser fácil passar pelo tratamento. Mas, por exemplo, passar por tudo isso, passar por um processo judicial, ficar aguardando, assim, o desgaste do aguardar o plano de saúde, aguardar o processo, aguardar o juiz, aguardar o promotor, aguardar o advogado, toda essa questão... É uma burocracia, né? Que você tem que passar por ela. Eu acho que a questão psicológica ela é a parte mais importante e a que as pessoas agora começaram a prestar atenção na importância. Porque falta de dinheiro é um problema. Sim, com certeza. Ter que ser afastado do trabalho, aguardar o INSS, liberar o benefício, enfim, é um problema. Sim. Dinheiro é um problema, de fato é um problema. Mas ainda que exista o dinheiro, quando isso é solucionado, eu acho que a questão psicológica não deixa... Ela não deixa de existir a partir do momento que o problema é resolvido. Se você estiver doente mentalmente, você pode ter condições de pagar o tratamento, mas você pode estar tudo, você não vai conseguir, porque a sua saúde mental vai já está bloqueada. Vai bloquear. Hoje realmente é uma das partes mais importantes e assim, que é o centro da coisa mesmo, é a parte psicológica, né? Se a gente não estiver bem fisicamente,
a gente não consegue ajudar e nem cuidar de outra pessoa. Exato. Se a gente não estiver bem mentalmente e emocionalmente, a gente também não consegue, Com né? certeza. Porque é uma junção, a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Então a família precisa estar bem, precisa adquirir conhecimento, precisa buscar informação e até uma terapia mesmo, nem que for só de orientação, né? Não precisa ter uma terapia individual, mas uma terapia de orientação para a família. Como lidar? Seria interessante, mais ainda, se procurasse um psicólogo especialista na área da oncologia. Tem, assim, Tem. que seja específico para Tem. poder conversar com a família e o paciente? Sim, tem. Tem os que são especialistas. Se a família tiver condição de procurar, os médicos geralmente indicam, né? E podem pedir ali uma referência. E seria muito interessante para eles. Vai trazer uma mudança de vida, né? Trouxe um impacto negativo ali, né? O peso, todo mundo sofrendo, mas há uma mudança, né? Eu brinco, e até falei na outra entrevista com a Vanessa, né? Que a gente usa um óculos, né? Com as nossas experiências de vida. Então, até hoje a gente usa um óculos. E aí a gente recebeu essa notícia e a gente vai enxergar através dessa notícia junto com o nosso histórico de vida. Então, se eu manter o meu foco só na parte mais negativa, a gente não caminha bem. Não. Né? Os nossos pensamentos não fluem bem. E aí a gente vai se fechando, a gente não quer contato social, a gente passa por transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, muito estresse, muita raiva. E tudo isso É um misto de sentimentos, né? Sim. Que acaba pondo a pessoa para baixo, né? Isso impacta, né? Com no certeza. tratamento da pessoa. Porque como Sim. que ela vai se motivar, se cuidar, se ela está Sim. deprimida, né? Exatamente. Exatamente. E aí precisa ter essa mudança no ambiente que ela vive também. Então é muito importante que a família esteja junto. É importante para a pessoa, para ela ter essa mudança, para ela enxergar ali que precisa trocar o óculos e identificar, mas também é importante que a família identifique, né? Estejam todos juntos, né? Ali. Sim, Você já caminhando teve, juntos. doutora, algum paciente, ou mesmo até com a família? Por que eu? Por que comigo? Será que Deus não gosta de mim? Será que eu fiz alguma eles coisa? põem a culpa em Né? alguém, Porque de primeiro, né? Antigamente eles falavam que isso daí era um... Deus tá me castigando. Tá te castigando. me castiga, que Chega eu fiz. pessoas assim pra você? Chega sim. Chega, mas eles não entendem que é o nosso posicionamento, né? Que a gente tem que mudar. Sim. E aí eles vão pra terapia e quando chega uma notícia dessa, por exemplo, eles se lamentam muito, choram muito. E aí eles comentam, eu falo assim, nossa, mas por que foi acontecer comigo? Eu sempre fiz tudo certo na vida. E aí a gente tenta trabalhar nessa fala e mostrar, olha, não foi específico, aconteceu. Como a gente pode desenvolver uma diabetes. E a gente cuida. Mas não é importante passar por esse luto? Você me perdoa de cortar? Não seria importante também passar por esse luto? Porque se às vezes a gente... É tanta informação de motivação que às vezes a gente também não se sufoca, permite, né? se sufoca. Como se a gente tivesse sempre que estar bem. É uma exigência. Não teria também esse direito de passar por isso? Tem o direito sim, né? Em tudo na nossa vida a gente tem o direito de passar por esse luto, em todas as áreas. Receber esse impacto traz esse luto. Só que a gente tem que ficar de olho nesse luto. Pra ele né? não dominar e isso. acabar saindo lá no Setembro Amarelo. Isso. Exatamente. Né? E aí é importante avaliar ali. A gente fala de 2 semanas dentro da psicologia, ver como que essa pessoa fica, ver como que tá os sintomas de alimentação, se tá dormindo bem, como que tá. Viu ali, verificou a parte física, que aparece os sintomas. Se permanecer decaindo, é importante já intervir. Com certeza. Entende? Não tira o luto, mas vive o luto dentro da terapia. Traz outros tipos de conhecimento, outras formas de vivenciar esse luto de uma maneira mais saudável. O que eu comentei com a doutora numa outra situação, que a gente na vida é difícil, é uma frase, assim, na teoria é muito fácil, mas na prática é muito difícil. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Por pior que seja a situação que você esteja vivendo, seja ela um luto, né, em qualquer situação, tudo tem um lado bom, basta você estar disposto a abrir para enxergar. Às vezes a tua dificuldade é teu aprendizado, lá na frente você vai entender um contexto de uma vida, né, totalmente, nossa, hoje eu entendo por que eu vivi isso, olha como uma pessoa que eu me tornei.
Então, esse ponto de trocar os óculos aí seria você ter uma outra visão da situação que você vive. É aquilo, né, de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Mas eu até perguntei nesse sentido, porque às vezes a gente vê a pressão externa, ela é complicada. Muito. Você sempre fica bem, né? Seja Com da certeza. pessoa que tá mal e a família que tá esperançosa, ou seja, da pessoa que tá bem, confiante e a família que entrou Com medo, desesperado. naquele desespero. É. Mas eu até perguntei para contextualizar de Sim, onde sim, saiu sim. essa questão do luto, porque eu acho que isso é um problema. Porque a gente acaba tendo contato tanto com a pessoa quanto com a família, não tem jeito. E às vezes essa pressão de estar sempre bem, não pode deixar a peteca cair. Com certeza. Às vezes Por a isso que é pessoa importante tem o direito a orientação. de É. também não Né? ser pressionada para, por exemplo, não, você tem condições de voltar a trabalhar. Você tem condições. Olha aí, Você tá bem? tá bem, olha aí, tô te tá vendo, sorrindo, tá bem, né? tá bem. Olha aí, você tá melhor que eu. Você tá dando melhor guiada, né? Tá Então, passeando. para com isso, para com essa cabeça, volta a trabalhar, que vai ser melhor, porque a pessoa não tem condições. Só a pessoa sabe como ela A está lá pessoa não dentro, tem né? condições. Sim, exatamente. É. Mas isso que a Thaís falou é importantíssimo para frisar a importância das famílias receberem orientações, de buscar essa orientação. Porque muitas das vezes eles entendem que é só o paciente que precisa. E não é só o paciente, Com é a família certeza, também. com E foi um certeza, ponto né? que a gente conversou também, que tem alguns casos de pacientes que eles decidem se isolarem. Para simplesmente não encarar a sociedade, para não ter que passar uma situação, porque a sociedade exige tanto, exige para ela mesmo, tipo, eu quero ver você bem para eu me sentir bem, né? E às vezes a gente mesmo saudável, graças a Deus, tem dias que a gente não tá bem, Com certeza. né? E Nossa. como que a gente vai É. cobrar que uma pessoa tá passando por um Sim. momento tão difícil? Então eles se isolam, né? E aí eu falei pra Andressa, nesse caso, aí ela despertou sobre o cuidado para depressão, né? Mas Sim. trazendo para o Outubro Rosa, será que não seria uma questão assim feminina também, o problema do câncer? Porque a gente tem a questão da vaidade, a questão do sim. cabelo, a questão... Mas hoje, vocês já viram que movimento. hoje a gente vê muito mais mulheres aceitando e ficando sem pôr peruca, sem nada, e ficam bonitas, por sinal. Teve um caso que... Literalmente com o cabelo raspado. Teve um né? caso de uma moça que ela fez a cirurgia, retirou, até postei hoje nos stories, que ela tem o maior orgulho em mostrar a cicatriz dela e ela não quer colocar. Ela fala, eu tô livre, eu tô em paz. Ela teve filhos depois, mesmo sem as mamas, teve filho, criou o filho, tá maravilhosa. Então. Mas psicologicamente falando, não seria um problema a questão feminina da mulher passar por um diagnóstico sabendo que vai perder o cabelo, talvez tenha um problema na mama. Que assim, isso é uma visão de fora. É vaidade, a autoestima A vaidade com acaba- certeza, né? Mas se a gente pensar só pro lado feminino, sim, tem essa parte que pende bastante da autoestima. Mas pro lado masculino também tem, né? Quando a gente fala, por exemplo, que eles estão com câncer na parte íntima, eles também ficam com a autoestima abalada. Impotentes, né? Então, assim, a autoestima tá andando junto ali, né? Por isso que se ela cair muito, a gente tem que observar nesses traços da depressão, tá? A gente tem que ir observando para ver como que isso vai ficar. Porque ela tem que adquirir hábitos, né? Talvez no começo ela dê conta de fazer uma caminhada. Alguns dias depois, conforme o tratamento, ela não dê. Mas quando dê, é que ela levante e fala assim, não, vou lá, vou fazer uma caminhada. Preciso, os dias bons. A gente estava conversando e eu até usei um exemplo. Né? Quando tá chovendo, a gente tá em casa e a gente só quer, no máximo, ali uma televisão, uma pipoquinha, ficar sossegado. Tranquilo, né? Atender celular, nada. É da característica nossa. Isso. E quando tá o dia de sol, a gente quer sair, quer curtir, quer fazer alguma coisa na rua. E isso é muito da nossa vida, né? Se a gente não tá num dia muito bom e a gente acaba convivendo com as pessoas que também não vão caminhando bem, né? Não trazem tantas informações boas, ficam com essa pressão, a gente vai para esse dia de chuva. E aí a gente tem que ficar em alerta, porque daí a gente não quer contato. Exato. Mas eu vou sair, eu vou no mercado comprar, sei lá, um macarrão, mas eu vou encontrar fulano que trabalha lá. Fulano vai ficar me perguntando e eu não quero conversar sobre isso, né? Então a gente tem que ser muito sol na vida das pessoas, muito dia de sol, e trazer bastante informação boa para eles, para que eles saiam, tenham contato, porque esse contato faz a diferença, Com né? certeza. E essa pressão que a sociedade, que a família faz, tem que ser diminuída, mas é tudo por falta de orientação.
É por isso, gente, que nós estamos conversando aqui, o que a doutora está falando é muito bacana mesmo, é por isso que está esse projeto Outubro Rosa removendo rótulos, é exatamente com esse objetivo, tirar um pouquinho do peso, que já é a palavra, né, na vida das pessoas, e é um trabalho maravilhoso, por isso que a gente está conversando aqui, e eu acho que é bem por aí mesmo, a gente tem que ser luz, né, cada dia mais luz na vida das pessoas, né, Sim. muito bacana. Com certeza. É. E a nossa parte da Da nutrição. nutrição, ela já chegou aqui, deu bronca aqui. Todo mundo. Não passou um aqui sem uma chamada, mas né? tá bom, né? É, Isso aí, tá bom, eu acho que o profissional tem que fazer a parte. Tem mesmo, que né? estar de olho em tudo, né? Com certeza. Fala pra gente aí, Isadora. Ô, Rosângela, a nutrição, eu acho assim, do meu ponto de vista, né, eu que me formei nisso, é a base de tudo. Seja qualquer vivência que a pessoa esteja passando, é a base, né? Tanto um tratamento, né, pro câncer, alguma prevenção, ou para você ser feliz. Com Né? certeza. Então, assim, se a gente se alimenta bem, a gente tem disposição, tem autoestima, a liberação de hormônios acontece de forma correta. Na própria alimentação, Rosângela, a gente tem alguns alimentos que implicam nesse aumento da probabilidade de câncer. Sim, as nossas células, Rosângela, vamos pensar assim, de uma forma bem leiga. Tem alguns alimentos que você alimenta as células ruins, que a gente sempre tem no nosso corpo, e tem os que são alimentam de coisas boas. Se a gente só dá alimento ruim para essas células, vão crescendo, e aí é aonde crescem essas possibilidades, né? Se a gente já tem essa predisposição de desenvolver um câncer, né? Pensando aqui no câncer de mama que a gente está trabalhando, de 5 a 10% de chance da pessoa desenvolver é genético. Os 90% é o ambiente que essa pessoa tá instruída. Seja a alimentação, seja o estresse, seja o cortisol, uma pessoa que vive infeliz. Então, tudo isso é um alimento para esse desenvolvimento. Desencadeia, né? Exato. Com certeza, né? É o gatilho. É o né? gatilho. Então, por isso que a gente tem que buscar sempre uma alimentação aliada aos exercícios, aliada à terapia, né? Para que a gente não tenha essas complicações futuras. O bacana que a gente quis trazer também essa parte nutricional do projeto é muito simples. A comida, ela não deixa de ser uma forma de prazer, né? Muitas pessoas acabam se apegando à parte alimentar para saciar alguma coisa, né? Preencher alguma coisa e acaba comendo de maneira muito equivocada e acaba se adoecendo. Com certeza. E não é diferente dentro do tratamento, né, Isa? A gente vê muitas situações que a pessoa tem aquela inclusão da quimioterapia, da radioterapia, que deixa debilitada e automaticamente perde peso, acaba não conseguindo comer direito e vai direto nos alimentos ruins. Sim. Porque eu preciso ganhar peso, eu preciso saciar essa perda de peso e vai lá nos fast foods, nos conservados, né, enfim. Os embutidos, Para ganhar gordura, e não é bem assim. Isso que a Isa traz pra gente, que é um alerta geral, gente. Até colocamos ela aqui do meu ladinho. Pra gente focar bastante nisso também, pra vida, né? Como ela explicou, que vai lá e alimenta a célula ruim, no câncer também. Às vezes você pode estar ali fazendo um tratamento, né? Orgânico, químico, no seu corpo, e você está ali alimentando o câncer. Sim. Então fica meio contraditório, né? É. Precisa da pessoa se alertar e muitas vezes precisa da interação junto com o profissional da psicologia, precisa do apoio, porque tem dentro dos planos um acompanhamento, né? Da parte nutricional, da parte de psicologia, é muita falta de informação. Mas eu mesmo. acho que isso é recente. É muito recente. Porque se a gente pegar assim, esse tratamento multidisciplinar do câncer, ou de qualquer outra doença que seja, o que a gente vê é o seguinte: antigamente tudo era uma frescura, uma bobeira. Psicólogo pra quê? É uma bobeira. É verdade. A pessoa com frescura. Vou ficar falando E no Vai nutricionista. resolver o quê? Você vai lá, ela vai ficar te escutando, você vai vir embora, a psicóloga ficou lá, você vem embora, teu problema continua. É errado. E no nutricionista pra quê? Que bobeira. E no nutricionista, Você tem fome, que você bobeira. come, se tiver. Tem que ir no médico, tem que tomar Tem muita remédio, gente que fala assim, você é o que você come, então para de comer, deixa a pessoa ir no profissional e ter orientação, né? Ainda bem que tem hoje em dia, Sim, né? sim. Mas é que eu acho que hoje em dia está sendo mais falado isso do que antigamente. Porque Ué, eu já antigamente vi isso tudo que está era uma acontecendo aqui, frescura, né? Esse trabalho de tudo era vocês uma aí. frescura. Por exemplo, pra quem não é nutricionista, que bobeira. Faz o tratamento, toma o remédio e o que vai salvar é o remédio. Mas a dieta... A parte psicológica esquece, né? Esquece, A parte nutricional, né? A gente estava até conversando antes, eu e a Vanessa, de começar aqui, essa questão da dieta.
o quanto vem sendo falado se a dieta ela contribui para a cura ou não. Porque muitas pessoas falam que se curaram, além do tratamento, claro, o tratamento com remédio, médico, que a gente não pode desprezar. Com certeza. Mas que a dieta, afirmam que a dieta contribuiu para essa cura. Existe mesmo essa cura? Existe. Contribui? Contribui muito. Até assim, como é que é o nome daquele dono da Apple mesmo? Steve Jobs. O Steve Jobs, ele era totalmente contra essa parte orgânica, né? De tratamento de quimioterapia, de medicação. Então, ele ia pela alimentação. E quando ele descobriu, e com a alimentação ele foi trabalhando. Só que ele não abraçou a causa orgânica, né? Que também é um pilar importante. Então, assim, infelizmente, não aconteceu, né? Ele acabou falecendo. Mas, assim, até então o tratamento dele era a base da alimentação. Então, assim, alimentação não só para os tratamentos, né? Pensando na prevenção, Sim. é muito importante. Então, é que nem eu cheguei falando, é a base de tudo. E tem muita gente que chega perguntando assim, Isa, mas eu não quero. O que eu não posso comer de jeito nenhum? Porque eu tenho muito medo, minha mãe teve câncer, eu posso ter, minha avó teve. E aí eu falo assim, que não existe uma alimentação perfeita, né, Rosângela? A gente tem que buscar a melhor forma possível de comer natural, né? De comer a comida e desembalar o menos possível, tá? Existem até alguns alimentos que têm os estudos que confirmam com maior exatidão que causam realmente, que contribuem, né? Que é os embutidos, salame, mortadela, enfim. Mas o álcool em excesso também pode causar essa mutação, desencadear. O costume de comer muita farinha branca, muito açúcar, diariamente. Fui no aniversário, comi um pedaço de bolo, isso não vai te causar nada. Agora, eu comi um pedaço de bolo ontem, hoje, amanhã eu vou comer também, aí eu comi mais aquilo, muita carne vermelha, muita carne pesada, com gordura, carnes com gordura. Então, igual a Vanessa falou, que tem algumas pessoas assim, com a mente, às vezes, que não tem esse conhecimento, né? Que fala assim, eu preciso ganhar peso. E aí come muito doce, açúcar, massa, tá errado, carne. porque ela está desencadeando outro tipo de problema dentro dela, né? Exatamente. Mas não seria também falta de informação da família? Sim, no sentido de é melhor comer isso do que não comer nada. Então come isso. Tem que tratar os dois. Mas o aí paciente e a entra família. a parte psicológica, que eu acho que pesa muito. Porque às vezes você está tratando de um adulto e ele tem a resistência ali de não, eu não quero comer, eu tô doente, eu vou me Cresceu com presentear. costume também, Eu tô doente, eu vou comer o que eu gosto, já não tenho prazer nenhum. Então aí entra a parte psicológica, que ele tem que entender que ele tá numa situação que ele precisa ter a opção e aceitar essa opção de que ele tem que comer direito, que ele precisa abrir mão de alguns prazeres momentâneos ali para se curar. É importante, mas tem muita resistência, né? Tem, e entender que é um período, né? E a alimentação, ela não ajuda só nesse combate, né? Ela ajuda também no controle das emoções. Então, colabora muito para isso. Parte hormonal, digamos assim. Então também controla. Então, é muito bom. Se a pessoa segue a dieta, a gente vai caminhando junto, né? Todas as áreas. Melhor, né? Sim. E é tão bacana, né, se numa situação dessa, a família também ajudar junto na dieta, né? Entrar todo comer mundo. mais frutas, mais verduras, até alimentos orgânicos. Porque assim, Rosângela, é muito a fundo essa questão do orgânico, mas para uma pessoa em tratamento é interessante esse orgânico. Porque se a gente pensar hoje nesses inseticidas que a gente está utilizando, né, na agricultura, é muito forte. E eles contribuem também para esse desgaste todo na formação das células, enfim. Além disso, o alimento, quando ele passa por esse processo, ele fica fraco, ele não vê por que ele ser forte. Para combater o ambiente externo, né? Então porque a carga de agrotóxicos é muito forte. Muito forte, então ele fica um alimento muito fraco em nutrientes. Então, assim, hoje o orgânico é um assunto que ainda é muito polêmico, às vezes é um pouco inacessível, mas a gente buscar em feirinhas, né, da cidade, buscar esses produtores locais. Sim. Isso aí tudo contribui, porque quanto mais essa alimentação for natural, mais nutrientes esse corpo vai ter, mais disposição ele vai ter, né? Sim, e vai ajudar a matar células, que desencadeiam o câncer, né? Exatamente. Mas além da falta de informação, por exemplo, a lei ela traz que a pessoa com câncer ela tem prioridade processual, prioridade sobre os demais, e ela tem também o direito a um tratamento universal, um tratamento que abranja tudo o que ela necessita. Às vezes a gente fala isso, pensa somente em quê? Exame,
radioterapia, quimioterapia. Mas não, está incluído a psicóloga, a nutricionista. Então, às vezes, provavelmente, pode ser que não seja indicado para ela, que o médico não faça essa indicação. Por exemplo, procure um psicólogo, procure um nutricionista. Mas é importante a gente trazer isso para a população no seguinte sentido. Fazer o pedido, procurar. Faz o protocolo, tem procura. Direito, né? Tem o direito. Então, assim, procura pela prefeitura ou por algum serviço. Algumas cidades maiores têm serviços, né, de faculdade, de outros tipos de centros que atendem. Mas fazer esse pedido, esse requerimento. Com certeza. Colocando o seguinte, estou fazendo tratamento de câncer, eu tenho prioridade, utiliza a lei a seu favor, nesse sentido, utiliza as prerrogativas legais e pede o tratamento. Tratamento psicológico em Andradas, existe o tratamento gratuito. Existe nutricionista pelo posto de saúde, sempre vai ter toda essa rede disponível pelo SUS. Às vezes não vai ser indicado para ela, não vão encaminhar, mas existe a família, né? Alertar a família para que esse paciente, esse seu familiar tem direito a todas essas prerrogativas. E outra, aproveitando que tem a parte legislativa, a gente tem que lembrar que a tecnologia ajuda muito nisso. Às vezes você não consegue ter o atendimento presencial, mas você tem o atendimento online. Sim, né? que hoje está muito usado também. Eu sei que tem muitas consultas, que vão abraçar a causa, né? Parte de nutrição, às vezes ela consegue dar uma orientação, talvez não examinar perfeitamente, né? Mas uma orientação, a parte psicológica, a gente sabe que consegue trabalhar. A parte de legislação também, você fazer um online ali com o seu advogado, tirar ali as dúvidas, enviar por e-mail talvez a documentação. Gente, a parte de tecnologia tem que ser usada a favor e aproveitar que é um custo-benefício muito mais baixo, né? Com certeza. O direito está bem acessível. Qualquer pessoa que tem acesso ao Google consegue entender. Tem muito advogado fazendo vídeo, mas assim, o que a gente alerta antes, principalmente pessoas que trabalham com carteira assinada, principalmente pessoas que são segurados, ter que tomar cuidado. É bom ter orientação jurídica, por mais que exista a informação é para a gente ter conhecimento do que tem direito e do que não tem, mas não agir com base nessas informações. É a mesma coisa com nutrição, com psicologia, tá? Tem que procurar orientação. Tem que procurar orientação. Se olhar na internet, você acha dia da lua para tratar o câncer. Eu tenho uma pessoa na família que a gente chama ele de Dr. Google. Gente, tudo que você fala para ele vai correndo, ela fala, não, mas o Google está mandando fazer assim, mas o que o teu médico mandou você fazer? Exatamente. Vai pelo médico, né? O profissional está aí para isso, né? O Dr. Google não é médico, né? Porque existe, por exemplo, alguns mas existe municípios... isso? Existe. Alguns municípios têm isenções de impostos, têm regulamentações específicas. Então, por exemplo, os pensionistas, eles têm direito à declaração de imposto de renda, de não reter imposto de renda. Não reter imposto. Mas qual que é o problema? Não é porque a pessoa leu isso que ela pode simplesmente falar, por exemplo, não vou mais pagar IPTU. Não pago mais IPVA. Existem normas assim, e leis, né? Exatamente. Então, por isso a importância da figura do advogado. Exatamente. Né? Então, assim, consultar a legislação específica do município, que existem algumas isenções específicas, o empregador que trabalha. Então, ele tem alguns dias que ele pode tirar sem que seja descontado, ou para ele ir em consultas médicas, ou, por exemplo, a mãe para acompanhar o filho numa consulta médica. Mas tem que ser regulamentado isso certinho para que ela não tenha prejuízo no trabalho dela. Com certeza. Então, não é porque leu lá na lei, às vezes lê uma questão isolada, eu tenho o direito de faltar no meu trabalho. Então, eu vou faltar, depois eu levo um atestado médico, está tudo resolvido. Até no limite legal, sim. Sim, Mas não pode ser deliberadamente sair usufruindo desses direitos sem a devida orientação. A gente tem que deixar bem enfatizado que tudo isso que a gente está trazendo de informação, ela, como vocês podem ver, poderia estar eu e a Rosângela aqui conversando, falando sobre tudo isso, mas não, gente, a gente não consegue nada sem orientação de um profissional. Exatamente. Então, vamos ter essa consciência aí, que tem aí a legislação que ajuda, tem a parte de nutrição, tem a parte da psicologia, tem a parte médica, e tem o SUS, tem muitos recursos que dá para ir atrás, a família consegue também ir atrás, então sempre com orientação de um profissional. Uma questão que às vezes não é falada, mas que é importante, em alguns contratos de financiamento de habitação própria, existe a previsão de invalidez permanente ou em caso de morte decorrente de câncer, que existe a quitação desse contrato. Isso aconteceu aqui no jornal. Nós tínhamos pedimos autorização para a autora do livro, câncer, não lembro agora o nome, e a gente cada semana, quando o jornal era semanal, a gente colocava um capítulo, a página 3 inteirinha era do capítulo.
E tem uma família aqui de Andradas, que a gente não vai citar, mas se ela estiver assistindo, ela vai se identificar. Ela, através do jornal, eles começaram a ler e falaram, Rosângela, meu pai morreu, a casa estava financiada, resumindo, quitou e eles não sabiam, e são pessoas esclarecidas, não sabiam e leram nessa matéria do jornal, que a gente publicou durante um ano, mais ou menos, que a casa poderia ser quitada e ele teve problema com câncer, inclusive. Tem que olhar certinho na documentação, não sim. são todos. Não tem, mas a deles deu certinho. Existe essa questão. Sim. Um ponto também que eu acho que assim, é importante, até atravessando, Isadora, você me perdoa, mas é que às vezes é muita coisa pra gente falar e falta tempo, né? Por isso que o podcast está aqui. Se não der tudo hoje, a gente volta, né? Deixa suas dúvidas aí, se vocês quiserem que fale também sobre o mesmo assunto, mas vocês querem que a gente aprofunda mais, elas voltam, não é isso? Claro. Até a gente conversou na outra entrevista, foi bem rapidinho, e assim, olha, a questão do problema de plano de saúde. O plano de saúde, às vezes, ele é uma pedrinha no A gente sabe disso, para pedir autorização, é um Deus nos acuda, a família entra em desespero, porque é correndo contra o tempo. Exatamente. Né? Paga o plano de saúde a vida inteira. A hora que vai precisar do plano de saúde para poder fazer um... Tem que mandar para aprovação não sei na onde, tem que entrar às vezes até na justiça. Mas assim, olha, quando a pessoa já é segurada do plano de saúde, já faz adesão ao plano de saúde, pode acontecer esse problema do plano não querer liberar. Isso é um problema que todo mundo... Espera um pouquinho, eu acho que senão o cachorrinho querendo entrar aqui. Não. Ele tá na outra porta, ele tá se coçando. Ao vivo tem disso, nós temos o nosso mascote aqui, ele tá se coçando e o ouvido tá pum, pum, pum. Mas essa questão do plano, quando a pessoa já está no plano, existe a previsão desse tratamento, o plano tem que cobrir o tratamento. Tem, mas muitas vezes eles dão uma segurada e tem que ter intervenção de um advogado, exatamente. Então, quando tiver esse problema com o plano de não querer procure um advogado, existe uma ação judicial para isso. É rápido isso, Thaís? Costuma ser rápido. É, Existem medidas, além da pessoa ter prioridade processual, existem medidas urgentes que o juiz libera antes da discussão de tem direito, não tem direito, enfim. Mas o que é o problema? Pessoas que descobri que estou com câncer, vou fazer o plano de saúde para poder cobrir o meu tratamento. Isso. Ela pode fazer, só que essa doença, ela tem que ser noticiada no momento que fez a adesão no plano de saúde. Porque existe legislação específica que alguns tratamentos, por lei, eles podem ser negados durante se ele não foi anunciado. Durante um período para essa pessoa que ingressou no plano de saúde, que fez a contratação com o câncer. É a doença pré-existente. Entendi. Então, quando a pessoa já tem a doença e ela faz a adesão ao plano de saúde, ela contrata o plano de saúde, ela tem que ficar ciente que durante um período, é carência, durante né? 24 meses, ela pode não ter alguns tratamentos, acesso a alguns tratamentos. Mas depois daquele período, aí ela volta com a cobertura integral. Se for negado, aí ela procura um advogado e ingressa na justiça. Mas aí entra contraditório, né? Do desespero das pessoas que acabam não lendo, né? Ou não sabendo dessa informação. Primeira coisa que pensa, vou pegar um plano de saúde para cobrir os custos. Exato. E para ter um atendimento mais... Aí você se depara com tem que ter um ano lá para você aguardar, para você poder ser atendido. 2 anos, né? Então, 24 meses, né? São 2 anos. Então, é problemático porque às vezes vem o desespero junto. Ah, mas eu contratei o plano de saúde, eu tô pagando e não vai cobrir. Por isso vem o acesso à informação, a importância da informação. Com certeza. Porque às vezes acaba gastando... Por exemplo, eu precisava de um tratamento X. Contrato o plano de saúde e gasto um dinheirão, pagando as parcelas. E não vou conseguir aquele tratamento. E dali 12, 24, 36 meses, já não me adianta mais. Então tem que ter, porque isso não tem o que fazer, é a lei. Tem que ter o acesso e plano também. de saúde, gente, plano de saúde e seguro de carro é uma coisa que a gente paga para não usar. Não é? Não é bem assim mesmo? Plano de saúde e seguro de carro a gente paga para não usar, mas a gente tem que pagar, né? Para quem tem. Né? Quem tem plano tem que pagar mesmo, né? Sim. Mas trazendo para o nosso Outubro Rosa, por exemplo, a cirurgia de reconstrução mamária, ela é garantida por lei também. É garantida tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde. A mulher tem o direito de obter essa cirurgia de reconstrução. E essa cirurgia, normalmente, doutora, é rápida? Ou entra também numa fila enorme que tem que esperar? Assim, Rosângela, é difícil a gente falar entre rápido e devagar. É porque pra gente, às vezes, o que é rápido, pra quem tá com problema, é uma eternidade. Depende do momento, é difícil. Assim, existe uma orientação de que seja feita, por exemplo, na própria cirurgia que retira
o câncer. Já e faz o ideal a- é que seja feita a reconstrução. é. Só que a gente sabe que às vezes não tem prescrição médica para isso. Às vezes o SUS não vai conseguir contemplar na mesma cirurgia. Então, assim, olha, existe a fila do SUS, por exemplo, assim, é todo um contexto para que seja feito isso. Mas, numa regra geral, a gente vê que é garantido. É garantido. É garantido. É claro que uma semana para uma mulher fazer essa cirurgia é muita coisa. Com certeza. Tira, muita coloca, coisa. o período como é que fala? Pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico, já o psicológico dela já está abalado, né? Mas trazendo complicado, para a né? burocracia da vida, não costuma demorar. Não, né? Que bom, Não tem muitos costuma casos demorar. mesmo que as mulheres conseguiram essa reconstrução, sabe? E aí tem bastante gente que trabalha com a parte da micropigmentação, que faz aquela parte da auréola, fica muito natural, Perfeito. traz aquelas, né? São programas e programas que, graças a Deus, estão crescendo muito. É. A informação chegando, as pessoas conseguem procurar no lugar certo. E coisas que durariam uma eternidade para elas saberem e conseguirem, agora, graças a Deus, está vindo com mais rapidez. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que são profissionais da área. A gente está conversando sobre o Outubro Rosa. Nós temos muita gente aqui em Andradas com câncer, porque existe sempre comento que Poços de Caldas e Andradas tem um número muito grande, né, de pessoas com câncer. Isso aí é comentado até no CACOM, né? Vocês têm essa informação? Então, a gente estava entrando em contato, né, para poder estar junto desse projeto que a gente fez, para conseguir arrecadar fundos, e graças a Deus nós conseguimos. O que nós temos aí é uma fila de espera para mamografia. Então, para o diagnóstico, existe uma lei que reserva essas pessoas, né, para não estar divulgando. Sim. Mas existe sim uma fila de espera para fazer a mamografia no SUS, que ele acaba, assim, em épocas de campanha, ela tem um preço mais acessível, né, mas para muitos é muito. Né? Então, com o evento, com o projeto, a gente vai conseguir doar algumas dessas mamografias Que para a bacana. gente acelerar aí esse processo de fila de espera. Mas sim, tem uma fila de espera para mamografia. Então, basicamente, existem algumas urgências, algumas suspeitas e que, sim, tem casos. Essas que vocês vão estar doando é para essas pessoas em casos com suspeita, é isso? No caso da fila mesmo de espera. Na fila de espera. confirmação. Nós já entramos em contato lá com o agendamento para que eles dê a essas meninas orientação, né? Elas não vão ser citadas, vão ser com completamente certeza, protegidas, mas vamos dar preferência para as meninas da fila de espera. Teria muito injusto nós sortearmos, enfim, né? Porque elas estão ali esperando, provavelmente se estão esperando é porque tem alguma necessidade. Quantas pessoas mais ou menos serão beneficiadas com esse projeto de eu acho vocês que aí? umas 8, 9 pessoas serão O que vocês beneficiadas. fizeram para que essas pessoas pudessem ser beneficiadas? Fala pra gente. Bom, nós fizemos uma arrecadação de fundos, a princípio, para pagar a parte de custo do evento, mas nós tivemos uma arrecadação, graças a Deus, muito boa. E não pode continuar, porque vai ser dia 29. A gente não Exatamente. poderia lançar aqui para quem está nos Um assistindo, pouquinho mais aí, ajudar um pouquinho mais. Gente, Mais não tem pessoas como. que estão na fila vão ganhar isso Vão daí, ganhar, é isso. Como é que as pessoas que estão assistindo a gente Bom, podem ajudar? Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tem lá no link do Instagram, A gente vai pôr o link aí para vocês, então, da Isso, Vanessa, por favor. no final. que podem me chamar. Gente, não tem cota, qualquer pessoa pode doar o valor que conseguir. Nós, qualquer junta ali vira, né? Com Conseguimos certeza. uma parceria incrível com a SRA. Ela vai fazer um preço muito legal para nós. Então, vamos ver se a gente consegue zerar essa fila de espera. Agora, final de semana passado, teve o dia D, né, do Outubro Rosa. E provavelmente vai vir bastante pedido dos postos de saúde aí para mamografia. Então, é um momento interessante para a gente estar, no máximo, no começo da semana de novembro, da primeira semana de novembro, estar conseguindo aí levar essas mulheres para fazer os exames. Olha que bacana, gente. Acho que a gente tem que se ajudar mesmo, né? A gente tem que ser luz na vida das pessoas, né? Como a doutora ele falou, é muito bacana mesmo. Gente, alguma coisa que a gente quer aí falar sobre, para enfatizar aí elas deixaram uma frase aqui que eu achei muito bacana, não sei se é sua, se é do grupo. Se conseguirmos trocar o rótulo da tragédia do câncer pelo rótulo da real possibilidade da cura em uma só pessoa, em uma dessas mulheres, já conseguimos atingir nosso objetivo. Muito bacana isso. Uma pessoa que você consegue mudar a vida dela já é o bastante, Forma de né? pensar. Então vamos falar um pouquinho do evento que vai acontecer aí no dia 29/10.
Convido o pessoal aí, aberto, não é isso? Sim. O bar vai estar a cargo do Lar da Criança Andredense, não é isso? Sim, gente, tem um cardápio extraordinário. Vai ter um bolo gelado, Nossa, um vou falar do bolo... bolo salgado. Nós vamos com a nutricionista aqui, mas vamos falar só para vocês ouvirem aí, ó. Nós vamos ter um bolo salgado gelado, tá? Ó, No domingo pode. no domingo pode. Uma vez a semana. No domingo Vai ser domingo para você, a nutricionista liberou para vocês irem comer. Fala um pouquinho do evento lá do dia 29, fazendo favor. Bom, dia 29 vai ser uma tarde bem gostosa, que a gente vai estar recebendo essas mulheres. Vamos ter muitas atrações, temos 3 shows aí confirmados, com o Cláudio Couto, que todo mundo conhece. O César Mineiro também trazendo um sertanejinho pra gente aí. Bacana. E tem também o Thiago Zuc, também é um parceiro ali do ACA, que foi um dos nossos apoiadores, que abriu as portas para nós lá. Também vamos ter uma parede instagramável pra gente tirar foto. A FanFest vai estar lá com o totem. Que bacana. Pra nós, né, deixar o dia registrado. Vamos ter algumas meninas lá mostrando maquiagem, maquiando quem estiver indo lá. A Anhanguera também vai estar levando possibilidades para vocês, né, estarem aí construindo um futuro, né, colocando aí objetivos novos na vida, que é essencial, não só para quem está em tratamento, para todo mundo, gente, estudar é muito bom. Vamos ter também a parte das crianças, para elas poderem brincar e tal, para deixar os pais para levar a família toda, para com levar certeza, a família toda. E vamos ter palestras, né, das 2 mestres que a gente já citou aqui, a doutora Júlia e a doutora Marcela. Vamos ter dicas de maquiagem com a Ju Migliorini. Gente, então, vai ser um domingo super festivo. Vamos falar do bar, que eu acho que é, né, um dos pontos aí com o cardápio que nós vamos lançar logo. Mas eu ouvi falar desse bolo salgado aí, que eu tô ansiosa. Que essa hora, né, dá fome. Bar Manda pra gente divulgar também. Além do que ajuda o Lar da Criança. Ajuda o Lar da Opa, Criança, que é o Lar da foco, Criança. né? O bar é todo beneficente ao Lar da Criança. Então o bar é por conta deles. Vocês sabem o trabalho que eles fazem aí na festa do vinho, dispensa né? comentários. Então é o bar completo para eles, bar completo mesmo, gente. Vocês vão sentar lá e vão aproveitar a tarde, que nós estamos lá para levar informação, levar alegria, levar um dia mais feliz aí para todo mundo. Bacana, pessoal. Hoje, né, na tarde dessa segunda-feira, dia 23, hoje nós convidamos aí a doutora Thaís Torres Graziani, advogada, para vir conversar com a gente, a Isadora Friso, nutricionista, a doutora Andressa Teodoro e também a Vanessa Bergamin, que é Lash Designer. Elas estão fazendo um trabalho muito bacana, um trabalho de informação, de conscientização, né? E a gente abriu esse espaço para estar trazendo essas profissionais aqui, para estar levando a informação como ela deve chegar até você. Eu queria agradecer de coração vocês terem vindo aqui no podcast. O nosso canal nasceu com esse objetivo, trazer, deixar vocês falarem aqui sem ter tempo, sem correria, tirar mesmo a dúvida de todos que estão nos assistindo. Você tem dúvida? Manda pra gente aqui, a gente encaminha para elas, com certeza elas vão estar respondendo aí. E ficou alguma coisa que vocês querem? Porque eu vou pedir agora que cada uma de vocês façam suas considerações finais aí para quem está nos assistindo. Antes da gente encerrar, eu queria enfatizar assim, um ponto que eu acho que a Isadora pode enfatizar melhor, sobre a prevenção na causa de alimentação. A gente está lidando muito com a parte de orientação, né, tal. O que pode e o que não pode, a gente falou aqui muito sobre, né, tudo, mas a parte da prevenção, né, Isa, é muito importante, porque às vezes, gente, a gente não leva muito em conta. E aqui, de tudo isso daqui, a parte alimentar é a parte mais acessível para nós. Né? Porque você, querendo ou não, indiretamente, você sabe o que te faz bem, o que não te faz certeza, bem. Hoje em dia a informação está muito aberta, né, Isa? Então, aqui, a aceitação da psicologia, a parte burocrática da jurídica. Então, são coisas mais complexas. A alimentação, se você se dedicar, se você ter mais acesso ali, você acaba. Então, fala um pouquinho sobre a prevenção na parte de alimentação. Muito bacana, interessante. O que acontece? Às vezes a gente vem trabalhar, né? Essa ideia de procurar tirar um tempo para se organizar, para ter uma alimentação melhor. Né? Porque, assim, Rosângela, a gente começar uma dieta, começar um controle de vida é tirar um tempo para se organizar para isso. Com certeza. Mas é o que eu sempre faço, se a gente não tira esse tempo agora, a gente vai ter que tirar lá na frente. Né? Talvez então, de uma forma mais dolorida, né? Muito mais dolorida. Em vez de a gente trabalhar a prevenção, vai ter que trabalhar o tratamento. Sim. Uma coisa é fato, a gente precisa se alimentar melhor, né? E é de alimentos mesmo, não tem tanto segredo assim. São frutas, verduras, legumes,
ter uma alimentação bem balanceada, fugir um pouco de industrializados, de frituras, de carne muito lanche, sanduíche, eu tô com pressa, eu vou comer um lanche que é mais rápido. Exatamente. A gente fala, a gente faz isso e tudo faz tão mal pra gente. Por isso que precisa dessa organização. Eu amo de paixão, gente. Não, isso aí você pode Mas tirar da tua vida. Mas não pode, que faz muito mal. Você pode tirar da tua vida. Esses dias eu estava conversando aí com a Margot Pioli, a prefeita, e eu falei, nossa, Margot, eu comi um miojo. Ai, credo, fala isso aí pra mim, não, eu não como. São poucas as pessoas realmente que mas eu era, assim, eu comia sempre, agora eu como menos. Mas eu tenho que me policiar, porque às vezes se eu tô em um ambiente que tem aquilo ali, eu já lembro do que aquilo ali vai fazer, eu já nem quero chegar perto daquilo. Sabe? Mas tem dia que a gente só tem um miojo em casa, que você chega correndo, tem que ser o miojo. Por isso que tem que organizar. Brincadeira, gente, não segue a minha orientação, não, tô brincando. Eu tô com os profissionais da área aqui, tô falando que tem que comer, não. Puxão de orelha ao vivo. Nossa senhora! Mas se a gente for pensar, por exemplo, ir atrás de um advogado requer um esforço. Sim. Vai ter que procurar o advogado, marcar um horário com o advogado, falar com o advogado, e não, bem, enfim. Falar com o psicólogo é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas a questão alimentação agora está dentro de casa o tempo inteiro. Exatamente. Só São mais perto depende. da gente. É mais acessível. É mais acessível. E é com uma alimentação natural mesmo, né? Perder aquele hábito de lanche, pizza. A pessoa fala assim, Pizza pelo menos uma vez por semana. Por mês, por mês eu gostei mais, mas... Uma vez por mês. Aí, ó, fica a dica aí assim, tem muitas pessoas que falam assim, é só no final de semana, mas pega, final de semana às vezes começa na quinta-noite, já emenda sexta, sábado, domingo, já é 4 dias de 4 dias da semana, né? Então a gente tem que ter um bom senso. Nossa, por exemplo, Rosângela, às vezes eu saio muito tarde do meu serviço. Sai de noite, bate aquele cheiro de lanche, eu falo assim, misericórdia, até em mim, né? Quando a gente tá com fome. Mas eu lembro, nossa, minha comida já está pronta lá. Eu já organizei minha comida para mim comer. Você já trabalha o seu psicológico. Exatamente. Né? É difícil para todo mundo. Porque a gente quer muita coisa prática, tá com fome. Mas se a gente tem lá e tá organizado, tá separado aquilo que a gente tem que comer, fica mais fácil. Mas adianta uma auxiliaria também, porque o tratamento com medicamento, ele tem um efeito colateral. Sim. A pessoa fica depois debilitada. Fica fraca. Adianta uma auxiliaria nesse sentido também? Principalmente no na bem-estar. Isso, no bem-estar, na disposição. Uma pessoa bem mais nutrida, ela vai responder muito melhor ao tratamento do que uma pessoa desnutrida. Sim. É a mesma coisa uma pessoa com acompanhamento com a terapia, né? Com a terapia alinhada ali, a pessoa vai responder muito melhor ao tratamento. Tanto que hoje existem até tratamentos com animais interagindo ali com os pacientes, porque já foi comprovado, né? Já vi pacientes recebendo o hospital de fora, né? Que abrindo para que o cachorro fosse até o doente, o leito para que a pessoa melhorasse. E assim, é uma coisa absurdamente. Como é que o paciente fica tão bem e o animal também, né? Melhora os níveis hormonais, melhora a frequência cardíaca do paciente, sabe? A resposta é na hora, é a mesma coisa da alimentação. Se uma semana a gente pega e se alimenta muito mal, Rosângela, a gente já sente uma queda ali. Com certeza. De indisposição, cansaço, depressão. Tá? Então, assim, esses alimentos, eles trazem esses alimentos mais calóricos, a pizza que você quer comer toda semana, sabe? Eles trazem ali uma... Não, mas eu como uma vez por semana. Não vou responder, porque quem leva pizza lá em casa vai saber o que eu tô falando. Mas agora, essa entrevista aqui, esse bate-papo, gente, serve pra gente também. Porque todos nós estamos aí sujeitos a ter um diagnóstico. Esse é o ponto da prevenção mesmo, né? A gente se cuidar um pouco mais. Com certeza. E o que mais que você acha que quem está com esse tipo de dieta, ou também, a gente não vai esperar ter alguma coisa para poder fazer a dieta, né? Acho que assim, não é da água pro vinho, né? Que a gente vai evoluindo, mas assim, começa no meio de semana, vou tentar levar uma fruta pro meu serviço, em vez de pegar um salgado, vou tentar, em vez de tomar um refrigerante, vou passar para tomar um suco, uma água. São pequenos hábitos que a gente for inserindo no dia a dia, vai se tornando mais fácil. E a gente sente na hora. Então, às vezes, Rosângela, eu sento lá para comer um lanche, eu sei que aquilo ali pode me dar um desconforto depois, eu vou ficar com um pouco de dor de cabeça, pode soltar meu intestino, porque meu corpo já acostumou. Com a comida mesmo. Então, às vezes, meu marido pede um lanche, eu peço um prato feito, porque se eu comer um lanche, eu vou ficar muito indisposta, eu vou ficar com dor de cabeça, no outro dia vai parecer que eu tô de ressaca, e foi um lanche. Entendeu? Olha, gente, ela tem o corpinho de nutricionista mesmo. Então, né, a propaganda é a alma do negócio, né? Então, não tinha como errar que ela era nutricionista. As outras também estão em formas, mas na hora que ela chegou, eu falei, acho que ela é muito específico, porque a Andressa é toda calma, gente. Quietinha dela ali. A Thaís é toda assim, formal, né? Advogada. E eu de extensão de cílios, então tá tudo certo. Tá tudo certinho. Aí eu já cheguei monitorando tudo aqui. Isso aqui é água, pode tomar? E o que você tá
mastigando. De energético. Você quer que eu jogue fora? Eu não vou engolir sem engolir. Não foi assim? Começou desse jeito Exatamente. mesmo. A gente vive o que a gente é, né? Com certeza. Então, Gente, mas foi um barato. Ela tava com um chicletezinho pequenininho. Agora Vou me denunciar. vou denunciar a advogada aqui. Eu quero ver ela me processar. Aí a Isadora falou assim, daqui que eu jogo no lixo. Já engoli. Não foi assim? A nutricionista, não creio. eu não podia nem estar mastigando o chiclete, né? Não. E ainda Então, engoliu ele, você, meu Deus. Aqui a gente mata a cobra, mostra o pau. Eu É não isso. vou nem virar pra cá, porque eu tô vermelha. Bom, gente, o bate-papo tá gostoso, esse é o nosso objetivo mesmo. Eu queria agora que cada um de vocês fizessem as suas considerações finais. Vamos começar com a doutora aí, com a Andressa. Bom, eu espero que o nosso bate-papo chegue, né, até todas as pessoas possíveis. E as que não chegar aqui, a gente compartilhe, que chegue essa informação. E que traga um impacto diferente, né? Que traga esse impacto positivo para eles, né? Não só numa questão motivacional, mas um impacto de transformação de vida, Com certeza. tá? Eu acho que o intuito nosso é esse, né? Transformar vidas, transformar aí esses rótulos. E acho que esse é o caminho. E que a gente consiga. E seguindo o que ela falou aí, que foi muito bacana, seja luz na vida de alguém. Não é isso? Exatamente. Doutora? Então, pessoal, eu sei que talvez a questão jurídica ela chegue depois de tudo isso que a gente conversou. Às vezes é o fim da linha, né? É. Quando deu tudo errado, a gente vai atrás de um advogado. Mas existem leis, existem garantias. Não desanimem, fiquem firmes. Tudo a gente consegue resolver, a gente busca, a gente tenta. O advogado vai auxiliar na maioria dos assuntos da vida de vocês, né, para ajudar esse tratamento. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, procure um advogado que vai ser de grande valia, não só quando o problema acontece, Com certeza. mas também numa questão preventiva, para que ele não aconteça, para que as coisas sejam minimizadas. Não vai deixar de ser difícil, Com certeza. mas a gente consegue melhorar toda essa situação. Então, procure um advogado para conseguir resolver tudo na vida de vocês. Agora é ela, né? A nutricionista aí que dá uns puxão de orelha na gente aí. Exatamente. Eu queria mostrar, né, que a alimentação é a base para tudo, né? Que hoje, se a gente está passando por um tratamento, é muito importante, mas na prevenção é muito importante, para a gente ter disposição é muito importante. Então, assim, tentar mudar os pequenos hábitos aos poucos, vai reduzindo algumas costumes, tipo de lanche, pizza, de comer muitas carnes, beber muito álcool. Reduz, né? Vamos encontrando prazeres em outras coisas, perdendo um pouco ali da questão da alimentação. Pensar que a alimentação é para nos alimentar também, né? E dizer que é muito importante, né? E que sempre que possível, para qualquer objetivo que a pessoa tenha, né, seja para sair de uma depressão, seja ali para uma prevenção a uma doença, seja ali para uma melhoria no esporte, numa academia, perfil estético, a alimentação está ali e é para ajudar todo mundo. Com certeza. E a alimentação é vida também, É vida. né? É vida. Você, Vanessa. Bom, a primeira coisa que eu gosto de deixar claro é que eu sozinha ou qualquer pessoa sozinha tentando levar isso para vocês seria impossível. Tem muita gente por trás disso tudo, além das meninas, tem parceiros maravilhosos. E nós, né, agradecemos Imagina, pelo espaço espaço. sempre aberto. Porque a informação, nosso intuito é realmente, gente, é deixar mais leve, porque a gente sabe que não é fácil. Para vocês não se sentirem sozinhos. Vocês têm amparo aí de várias direções, né, que vocês vão conseguir se abrirem em momentos que vocês precisam conversar, em momentos que precisam que alguém Sim. corra atrás de alguma coisa que vocês não têm conhecimento, em momentos que cuidem da saúde de vocês, né, da parte médica, da parte de esporte. Procure orientação, vocês podem praticar esportes, tem ali as suas, né, especificidade e tal, coisinhas que, Adaptações, né, né? adaptações, mas dá pra fazer. Nós temos uma entrevista muito bacana que vai passar sexta-feira com o Jonatas, lá da Cross, então assistam na TV Andradas Bacana. também. Tem uma série de entrevistas que nós estamos fazendo e eu gostaria de agradecer Espaço mesmo, aberto. gente. Eu não tem como a gente levar nada, dar um passo além em projetos sociais sem a ajuda de pessoas maravilhosas. Então, um agradecimento aqui, eu espero que vocês tenham gostado e tenha trazido bastante esclarecimento. Nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Se vocês quiserem, podem entrar em contato, podem estar doando, podem estar participando do nosso evento, que eu acho que é o mais importante, ter Uma vocês forma de lá, ajudar, né?
ter vocês lá para compartilhar esse momento com a gente. Não precisa ser só as pessoas que estão doentes ou que tiveram Com doentes. certeza. Não, é toda a família, toda a rede de apoio. Porque nós sozinhos, gente, nós não conseguimos nada, nós não alcançamos ninguém. Então a intenção é abraçar. Então sintam-se abraçados, eu espero que chegue esse calor humano até vocês. E deixa o seu telefone, né? Nós pedimos para entrar em sim. contato com você. Pelo Instagram, a gente tá Vanessa Leste Bergamin. E meu telefone é 359-9233-3674. Tem o link lá no Instagram também, que vai direto pra minha agenda. E aí vocês conseguem falar comigo lá. Vocês querem deixar também, vocês profissionais, deixarem as suas redes sociais para quem quiser, viu aqui, quer contratar vocês? Sim. Nós estamos com uma gama, ó. Você está aqui, ó, com advogada, nutricionista, psicóloga. O que é Lash Design? Fala. Lash Designer coloca cílios, né? Deixa a mulherada bonita. Ai, que chique, ó, tá vendo? gente? Trabalha Tá vendo? autoestima, Que bacana. autoestima. Trabalha com Trabalha com autoestima. beleza, com autoestima. Você quer deixar sua rede social para quem quiser? É @andressateodoro.psico. Ela é canhadinha, inteligente. Fila, né? Delicada. É. O meu acho que é muito fácil me achar. Só colocar meu nome no Google já aparece. Olha só, Ah, doutora Thaís. Thaís Torres Torres Graziani. Beleza. E o seu? O meu é @nutri.isadorafriso. Bom, gente, nós estamos terminando aí esse bate-papo gostoso aqui no Andradas Podcast. Tivemos o prazer de receber as meninas aí que estão no projeto Outubro Rosa Removendo Rótulos. Fala de novo a doutora Thaís Torres Graziani, advogada, a Isadora Friso, nutricionista, a Andressa Teodoro, psicóloga, e a Vanessa Bergamin, Lash Design, que ela acabou de falar o que é agora. Muito obrigada de coração de vocês terem vindo aqui. Eu ia deixar para perguntar no final, né, para não dar bola fora antes. É sobre a sua profissão. Foi um prazer enorme receber as meninas aqui. Domingo, então, dia 29, das 13 às 18. Vai lá também prestigiar não só o evento delas, mas também o Lar da Criança Andradense, que faz um trabalho maravilhoso aqui na cidade. E o bar vai estar por conta deles aí. A gente vai terminando, né, dizendo aí que você deve ser luz na vida de alguém. Pegando aí, trajeando aqui a nossa doutora ali, a psicóloga. A gente volta amanhã. Amanhã nós temos, às 10 horas da manhã, nós temos um podcast aqui muito gostoso, muito bacana. A gente vai mostrar para vocês aí uns produtos aqui da cidade que foram premiados e a gente vai colocar tudo aqui em cima da mesa e vai fazer um bate-papo muito gostoso. Eu espero vocês amanhã às 10 horas, se Ele Deus assim nos permitir. Até lá.